Graça e paz, internautas, graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Queridos, estamos em mais um vídeo, desta feita, agendando um debate que haverá entre mim e o meu amigo, Francisco Lustrosa. Francisco Lustrosa é um autodidata, autodidata, com ensino médio completo, é um homem muito inteligente, por sinal, meu amigo pessoal, muito inteligente, vai ser um excelente debate. É, Ele defende que não precisa de ter estudo acadêmico para interpretar a Bíblia. Ele segue esse pensamento. E nós estaremos debatendo o seguinte tema. Eu vou apresentar aqui para vocês qual será o debate, tá? Que nós iremos defender. Aqui, ó. Mozinho é a forma carinhosa como a gente o trata, como nós o tratamos. The Friends, que é um grupo de amigos, de alguns pastores, amigos meus, só amigos, fazem parte desse grupo, amigos do estado de São Paulo. E o debate será acerca da diferença entre o evangelho que Pedro pregava e o evangelho de Paulo. Ou seja, o evangelho de Paulo e o evangelho dos demais apóstolos. O meu amigo Lustrosa vai defender isso aqui, ó. Vou aumentar aqui a fonte, tá? Consiga visualizar. Bom, e aqui, opa, aqui, ó. Mozi, isso é ele. Minha defesa é: os discípulos de Jesus de Nazaré receberam a revelação básica, um rascunho, que tinha prazo de validade e seria engolido pela revelação completa dada a Paulo. E que essa revelação maior dada a Paulo causou vários confrontos entre os apóstolos por não entenderem no momento. Então, o que é que o amado Lustosa vai defender? Ele vai defender que os apóstolos, que foram apóstolos antes de Paulo, eles receberam um rascunho do evangelho. Rascunho é um pré-projeto, né? É um pré-projeto. Quando você vai fazer seu TCC, sua obra acadêmica, você faz um projeto e antes do projeto do TCC você tem o pré-projeto. Ou seja, quando você vai construir uma obra, você tem o projeto e antes do projeto pega-se, faz um rascunho do que se vai fazer ali e depois o projeto propriamente. Então, o rascunho é algo incompleto. É algo incompleto. Então, o amado Lustosa vai defender que os demais apóstolos receberam um rascunho acerca da revelação do evangelho, ou seja, um rascunho, um evangelho é, é, é rudimentar, evangelho rudimentar. E Paulo recebeu a revelação completa, o evangelho pleno foi dado a Paulo. E nisto existiram vários confrontos entre a pregação de Paulo e a pregação dos apóstolos, porque Paulo tinha a revelação plena do evangelho, a revelação maior. E por isso, o evangelho dos apóstolos foi engolido pela revelação completa dada a Paulo. Isto é, o evangelho dos apóstolos não serve para a igreja, foi ultrapassado. O evangelho da graça dado a Paulo aniquilou, engoliu, eliminou o evangelho dos apóstolos, os evangelhos dos apóstolos. Assim, é, assim aqui, ó, o evangelho dos apóstolos diferenciava-se do evangelho de Paulo nos seguintes aspectos: acerca de pecado, os apóstolos pregavam arrependimento de pecado, Paulo prega que não existe mais pecado, a justificação, a santificação, a Páscoa, o sábado, essa Páscoa aqui, a ceia está incluída. Então, dentre os elementos
tudo que está relacionado à lei. Então, dentro dos elementos do Evangelho dos Apóstolos, eles pregavam que existia pecado, eles pregavam a ceia, que tinha que ceiar, e pregavam batismo, tá? Pregavam batismo, pregava a guarda do sábado, enfim, pregava que tinha que se guardar a lei de Moisés, tudo que está relacionado à lei. E o Evangelho de Paulo é a circuncisão, tá? O Evangelho dos Apóstolos tinha a circuncisão, mas quando Paulo chegou, com o Evangelho pleno da graça, o Evangelho revelado em sua plenitude, então esse Evangelho dos Apóstolos foi aniquilado. Aniquilado. Agora o que prevalece é o Evangelho da graça de Paulo, que não tinha nada disso. Não tinha pecado, não tinha Páscoa ou ceia, não tinha sábado, não tinha nada disso. Assim sendo, o Evangelho da graça em sua plenitude foi revelado a Paulo e não aos apóstolos. E é Paulo que deve nortear a pregação do Evangelho para a igreja. E que, por causa disso, existiram vários confrontos. Isto é, o evangelho que Paulo pregava, nestes aspectos, contradizia o evangelho dos apóstolos e existiam vários confrontos. Assim sendo, não é o mesmo evangelho. Por que não é o mesmo evangelho? Porque o evangelho dos apóstolos, embora seja o mesmo de Paulo na visão do Rosa, mas é o mesmo em fase de rascunho, em fase rudimentar. E quando Paulo veio com o evangelho mais completo, aquele rascunho dos apóstolos foi engolido e aquelas coisas que estavam no rascunho do evangelho dos apóstolos deixou de existir. Feito? Então, esse é o nosso debate. Isso é uma proposta do preterismo, embora o Lustrosa não se declare preterista, mas é uma proposta do preterismo. Então, domingo, dia 31, às 14 horas, aqui no meu canal, eu estarei debatendo com o meu amado Lustrosa. Meu amado Lustrosa é um autodidata, um livre pensador. E eu, um acadêmico. Para o amado Lustrosa, não precisa ser acadêmico para interpretar a Bíblia. O que é que eu vou defender? Eu vou defender que o evangelho que os apóstolos pregavam era o mesmo evangelho que Paulo pregava em todos os aspectos. Tá? Em todos os aspectos. Bom, vou defender isso. Tá? Essa vai ser a minha defesa. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe o vídeo e compartilhe e já marque a pipoca aí. E continue orando ao meu favor para que Jesus venha me curar, para que eu venha sarar de uma enfermidade não muito boa, mas Deus está no controle de tudo.